Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Amém. Capítulo 10. Eu acredito que os irmãos lembram que nós estávamos já estudando a parte inicial do capítulo 10 de Apocalipse, né? Porém, obviamente que nós não encerramos o estudo dele, né? Então, para que a gente possa pegar o fio da meada, por favor me acompanhem novamente, capítulo 10, então, nós vamos ler a partir do versículo 1 de novo, para que isso fique mais claro, tá? 10:1. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas as vozes dos 7 trovões, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, e que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Amados irmãos e irmãs, o livro do Apocalipse, como todos já temos visto, é um livro que ele vai falando a todos nós através de simbologias. E por isso que ele é um livro difícil de se entender. Ele não é difícil porque Deus queria que fosse difícil. Ele é difícil porque, infelizmente, o povo de Deus não tem estudado a Bíblia como deveria. Se nós, por exemplo, fôssemos hoje até uma oficina mecânica e você dissesse para o mecânico: olha, eu estou com um problema na roda do carro, está fazendo um barulho estranho e eu preciso que você dê uma olhada. O mecânico certamente vai dar uma olhada, vai movimentar um pouco a roda e deve saber, pelo menos imaginar qual é o problema, ou não? Sim ou não? Por quê? Por quê? É a especialidade dele. O pastor falou muito bem. É a especialidade dele. Qual deveria ser a especialidade do crente? Perfeito. O crente deveria ser um especialista na Bíblia. Se você perguntasse para um crente: escuta, você sabe alguma coisa sobre carro? Não sei muito, não. Você sabe cozinhar? Olha, mais ou menos. Você sabe construir casa? Talvez você não, nem um tijolo não sei, nem massa não sei aprontar. Mas perguntasse: e da Bíblia? Ah, bom, agora essa é a minha área. Deveria ou não deveria ser a especialidade do crente? Sim. Deveria, mas é? Infelizmente não é.
tanto é isso verdade, que até surpreende essa igreja, sendo uma igreja pequena como é, ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É um bom número se nós formos analisar o restante, com uma igreja com um número de membros assim, você ter 17 pessoas numa terça-feira de frio para estudar a Bíblia. Infelizmente, acaba sendo um bom número. Aos olhos do céu não seria nunca um bom número. Mas, infelizmente, aos olhos da terra, acaba sendo um bom número. Porque se você pegar hoje igrejas que estão acostumadas com outro tipo de culto e convidar para fazer estudo da Bíblia, não sei se aparece 2 ou 3 gatos pingados. É ou não é assim? E é triste. Imaginem o coração de Deus ao ver isso nas suas igrejas. Naquelas que dizem ser igrejas de Deus. Porque no final das contas, a Bíblia nunca vai deixar de ser uma carta de amor de Deus. E quando eu não gosto de estudar a carta de amor de Deus, é simples. É muito simples. Por que eu não gostaria de ler a carta de alguém que eu deveria amar? Eu só não gosto de ler a carta de alguém porque eu não gosto daquela pessoa. Ou não é assim? Se eu gosto de Deus, você ama uma pessoa, ama de todo o teu coração. Essa pessoa está morando longe de você. Ela te manda uma carta. Você pega a carta e joga fora? Você lê. Você não vê a hora de ler. E é o mesmo com a palavra de Deus. Quem não gosta de estudar a palavra de Deus, quem não gosta de aprender com a palavra de Deus, é porque não aprendeu a amar a Deus ainda. E uma coisa vai levar a outra. No momento que você começa a estudar a palavra de Deus, você passa a amar a Deus. E no momento que você passa a amar a Deus, você vai começar a amar estudar a palavra dele. Ou não é assim? Uma coisa vai levar sempre a outra, né? Então, infelizmente, nós hoje vivemos assim, né? E a palavra de Deus, né? O próprio Cristo disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará o quê? Fé na terra? Pergunto. Jesus disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Como é que a fé vem? Pelo ouvir o pregador? Pelo ouvir a palavra. O pregador pode pregar aqui 1 ano seguido, se ele não pregar a palavra, não vem fé para ninguém. E aí, eu pergunto, se a fé verdadeira vem pela verdadeira palavra de Deus, quando você prega uma palavra falsa, o que é que vem? Uma fé? Falsa. E é pior do que não ter fé nenhuma. Ter uma fé falsa é pior do que não ter fé nenhuma. Por quê? Porque quando você não tem fé nenhuma, você sabe que não tem fé, ou não? Mas quando você tem uma fé falsa, você acha que tem fé e não tem. Aí você pergunta para a pessoa: como é que vai a fé? Não, a fé está muito bem. E a palavra? Ah, bom, a palavra, eu não preciso da palavra, o Espírito me diz o que eu tenho que fazer. Será? Até onde sei, o que a Bíblia diz é que o Espírito te abre o entendimento para palavra. O Espírito não vai te comunicar coisas contrárias à palavra. E você precisa aprender a seguir esse manual. Então, não é de estranhar que as igrejas hoje estejam nas condições que estão. Não é de estranhar. Por quê? Se falta a palavra, falta a sabedoria. Né? E o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Mas o temor de Deus só pode vir através da palavra. Se você não conhece a palavra, você não tem o temor de Deus. Você tem medo dele. É diferente. Temor é reverência, é respeito, é sabedoria para poder entender o que ele te pede. Você dar glória a Deus, né? Dar glória a Deus não é dizer glória a Ele na igreja. Dar glória a Deus é obedecê-lo no que Ele te pede. O que Jesus disse?
Eu glorifiquei-te na terra fazendo a tua vontade. Glorificar a Deus é fazer a vontade dele. Você glorifica a Deus muito mais fora da igreja, fazendo a vontade dele, do que gritando glória dentro da igreja e não fazendo a vontade dele lá fora. Aquele é um baita crente, a gente vai lá na igreja e quase fica rouco de tanto dar glória. E lá fora, ninguém gosta dele porque ele é um péssimo crente. É o crente de igreja, né? Ou não é verdade, irmãos? E aí sofre. O povo de Deus verdadeiro acaba sofrendo por quê? Porque essas ovelhas, esse joio atrapalha o verdadeiro trigo. O joio atrapalha o trigo, irmãos. Por quê? Porque enquanto a verdadeira igreja busca a palavra, ora, pede, quer se consagrar a Deus, o joio, o diabo já colocou. Quem colocou o joio na igreja? Para quê? Para atrapalhar, é lógico. É só para isso. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Muito parecido, mas não é. Se os dois pés ficam juntos, fica fraquinho, o trigo fica fraco, perde o joio. Claro, rouba a vitamina do trigo, Enfraquece. E não dá para arrancar muitas vezes, porque arranca junto o trigo, A raiz já se enlaçou, E como é que nós entenderíamos isso? Não arrancar. A palavra de Deus diz o quê? Nem por força, nem por violência, pelo meu espírito. Então o que se faz? É pelo espírito. Você não vai arrancar, por quê? Você não tem condições de saber quem é joio e trigo. E aí muitas vezes você vai querer arrancar o joio, mas ele é muito amigo de um trigo. E aí você arranca o joio, o trigo se ofende. E arranca ele junto. Não é assim? É verdade. A palavra de Deus é perfeita, irmãos. A palavra de Deus diz que por um bom pode ser que alguém morra, mas por um justo, como assim? Pode morrer por um bom, mas pelo justo, não. Irmãos, é fácil ser bom. É fácil. Você sai ali na rua, tem um sujeito morrendo de fome, e você, não, eu vou mostrar que eu sou bom, vocês estão vendo aqui, eu vou pagar uma janta para ele. Mostra para todo mundo. É fácil ser bom. Mas é difícil ser justo. Verdade. Porque para ser justo, você tem que saber exatamente o que está fazendo e não, de preferência, que a mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. E o justo, irmãos, por que é tão difícil ser justo? Apenas para a gente poder entrar nesse... Vamos imaginar que a irmã ganhasse um caminhão de areia. Dissesse, olha, a irmã ganhou um caminhão, pelo menos uma carga de areia, e dissesse assim, eu quero que a irmã divida com o pastor Vilmar. E eu quero que a irmã seja, o quê? Justa. O que a irmã faria? Como é que a irmã vai ser justa? O ser humano faria o quê? Vamos pesar, correto? Vamos pesar metade para cada um. Justo, não é? Deus olharia e dizia, não foi justo. Como assim, senhor? Nós pesamos e tal? Sim. Só que ele recebeu 383 grãozinhos a menos. Isso é ser justo. Deus conta os grãos, ou não? Ele conta os cabelos. Então o que a gente pensa que é justo, não é. Aí você diria, é quase impossível ser justo. Bom, bem-vindo à palavra de Deus. Que a palavra de Deus diz que... a palavra de Deus diz, não é? Que aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Então por isso que é difícil ser justo. Não é só porque ser justo é difícil no sentido de que o homem tem dificuldade. É difícil ser justo porque muitas vezes o que é justo parece errado. O sujeito é justo, parece errado. Ele pega e dá 10 reais para um e 10 reais para o outro. Um pegou aquele 10 reais, foi lá e comeu. O outro pegou os 10 reais, foi lá e bebeu cachaça. Aí volta no outro dia para pedir dinheiro. E você só dá dinheiro para aquele que comeu. Diz, não vou te dar, você vai gastar em cachaça, estou ajudando você a ficar viciado. Quem olha de fora diz, não, mas ele não está sendo bom. Se ele fosse bom, ele dava para os dois. Ele está sendo o quê? Está sendo justo. Certo? Ele não quer manter o vício. Diz, não, eu vou te dar para você eu dou, para ele eu dou 10 reais, para você eu vou dar um prato de comida. Porque senão você vai gastar. Ele está sendo justo.
É assim, né? Mas para quem olha de fora, né, é difícil. Capítulo 10, versículo 1. Vi outro anjo que descia do céu, anjo forte, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça o arco celeste. E o rosto era como o sol e os pés como coluna de fogo. Quem lembra, nós falamos sobre esse anjo forte. Que anjo forte é esse? É o anjo que substituiu Lúcifer. Isso, e o nome dele? Gabriel, muito bem, né? Tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Que livro é esse? Que livro? Nós estudamos. Claro, não é fácil porque é muita informação, né? Mas a igreja aprende, devagarinho nós vamos aprendendo. Só tinha um livro selado na Bíblia, só um, que era o livro de Daniel. Amém. Livro de Daniel. Esse livro estava selado, mas aí o livro lá no capítulo 5 foi aberto. Quem abriu? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, que a notificou a João, seu servo. Quem tinha o livro fechado na mão? O Pai. Quem revelou o livro? Jesus. A quem Jesus entregou? Para o anjo. E o anjo agora está com o livro aberto. Por isso nós estamos podendo entender o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, porque esse livro foi aberto. Senão nós não estaríamos entendendo nada disso aqui. Só estamos entendendo porque foi aberto e é revelado por Cristo Jesus a nós. Tá bem? Clamou com grande voz como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Voz de trovão. Esses são os anjos de Deus. E a voz de trovões é a voz de Pai. Amém. Que a voz do Filho é voz de trombeta. Voz de misericórdia. E essa, veja que é os 7 trovões. É a última voz que se ouvirá em relação ao Evangelho. Ok? 7 trovões. É o fim do fim. É quando agora o Pai irá falar. Certo? O que mais? Sendo ouvidas das 7 trovões as suas vozes, eu ia... Versículo 4. Eu ia o quê? João diz. O que ele ia fazer? Escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escreva. Olhem que interessante. Está aberto aqui. Irmãos, vejam que interessante. João vê um livro fechado. Deus está com o livro oferecendo para que alguém abra. Só Cristo pode abrir. Cristo abre, revela, entrega para o anjo. Agora aparece o anjo com o livro aberto. É o livro de Daniel. E agora os 7 trovões emitem as vozes e João vai fazer o quê? Vai escrever. Como ele vinha escrevendo. Ele só está aqui por quê? Porque ele escreveu. E ele ia escrever isso também. 7 trovões falaram, ele ia escrever. Não, João, não escreva. Então João começa, para João. Então João, o que João faz? Não escreve. Por que será que, sendo esse livro aberto que estava selado, esse particular não é dito? Vamos ver. Versículo 5. O anjo que vinha estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu que nele há, a terra que nele há, o mar que nele há, que não haveria mais o quê? Demora. Pergunto, qual é a esperança da igreja? O que a igreja espera já há muito tempo? Amém. A vinda de Cristo. E agora ele diz, não vai haver mais demora. Aqui, os 7 trovões, certo? Os 7 trovões emitindo, proclamando a voz do Pai, estão falando o dia e a hora da vinda do Filho de Deus. Certo? Agora, por isso João não escreveu.
Aí alguém diria, não, mas eu vou encontrar isso na Bíblia. Não vai. Não vai. Porque isso foi selado. Isso não vai. Quando chegar a época, que é ao final dos 1335 dias de Daniel, querem dar uma olhadinha lá em Daniel nisso? Vamos lá? Capítulo 12 de Daniel, só para pontuar isso. Livro de Daniel, capítulo 12, é o último capítulo da profecia. Lembrem-se que, irmãos, a gente fala muito, né, das profecias de Apocalipse, mas na verdade, assim, o Apocalipse não é profecia, né? É um meio da gente falar para que as pessoas entendam melhor. Profecia é Daniel, ok? A profecia é Daniel e ela abrange desde o capítulo 1 até o capítulo 12. Então a profecia, por assim dizer, que marca o fim do mundo é Daniel, tá bem? Daniel, você tem um resumo profético de tudo, desde o início de Babilônia, os reinos que dominaram, nós estudamos, né, o capítulo 2 com a estátua tal, até a vinda de Cristo, que é o capítulo 12. Agora, vamos ler no capítulo 12, então, que é Daniel, que é a profecia. Se Daniel é a profecia, o que Apocalipse é? Amém. Entendem? Daniel é a profecia e Apocalipse revela a profecia de Daniel. Tá bem? Então, claro que não só de Daniel, mas principalmente de Daniel, né? Capítulo 12, vejam aqui, a partir do versículo 9. E ele disse, versículo 9 do capítulo 12 de Daniel, ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão, o quê? Fechadas e o que mais? Até quando? Mas lá em Apocalipse 5 foi aberto, não foi? Foi? Muito bem. Só estamos entendendo porque foi aberto. Agora veja o que diz. Muitos serão purificados, embranquecidos e o quê? Provados. Essas são as 3 classes. Quem lembra? Pedra, prata e ouro. São 3 classes de salvos. Purificados, embranquecidos. Veja que a Bíblia diz, purificados como a prata, certo? O embranquecidos é pedra e provados como ouro. Então alguns vão para a reta final. Os 144 mil serão os provados como ouro. Esses vão até a reta final. Esses vão até o fim. Alguns vão morrer antes. São os purificados como a prata, certo? E alguns serão como pedra só, certo? Como pedra. O que acontece com a pedra? Joga no fogo, ela fica embranquiçada. Mas ela muda? Não. Joga a prata no fogo, o que acontece? Ela é purificada, é tirada toda a sujeira dela. Toda a sujeira do cristão que for purificado vai ser o quê? Tirada. Mas alguns vão ser aquecidos mais, vão ser mais provados. Esses são os 144 mil. Esses vão ser realmente provados a fé assim, de uma forma... Imaginem assim, irmão, não vamos estudar isso hoje, mas imaginem assim. Hoje você ora e sente a presença de Deus. Você sente conforto e tal. Imagine agora uma hora você orar e não sentir nada. Por quê? Porque vai ter que pisar o lagar sozinho, como Cristo. Vai ser provado até o fim, como o Vale do Jaboque. Nós vamos passar pela experiência de Jacó. Vamos passar pela experiência de Cristo. Ele pisou o lagar sozinho. O Espírito de Deus é retirado da terra, irmãos. E quem foi selado, foi selado. Quem não foi, está perdido. Continue o justo praticando a justiça e o injusto a injustiça. Porta fechada. Entendem? Não é estudo de hoje, mas só para a gente poder entender um pouquinho daqui, tá bom? Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os ímpios, o que acontecerá? Procederão impiamente. Vão continuar. Não se converte mais agora. E nenhum dos ímpios, versículo 10, nenhum dos ímpios entenderá. Mas quem vai entender? Os sábios. E quem são os sábios?
princípio da sabedoria é o temor de Deus. Mas os sábios por excelência aqui, tá lá no início do 12. Vamos ver o 12 lá, ó. No início um pouquinho. Voltem um pouco. 3. 12, 3. Amém. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça. E o que é a justiça? Vejam. Todos os teus mandamentos são justiça, diz a palavra de Deus. Então, os que ensinam os mandamentos, todos aqueles que hoje têm a coragem de ensinar que os mandamentos da lei de Deus estão em vigor, esses resplandecerão como firmamento. Quem não ensina isso hoje, não quer dizer que vai se perder, não é disso que tratamos, mas não resplandecerão como firmamento, não serão as estrelas preciosas de Cristo. Me entendem? Não serão o povo peculiar de Deus. Não vai entender as profecias. Por quê? Porque primeiro Deus revela para você o quê? As doutrinas. Deus vem e diz assim, aqui estão meus mandamentos. Você quer ser o meu servo? Quero. Para ser meu servo, você precisa me obedecer. Aceita? Aceito. Agora sim, você começa a obedecer, ele começa a te revelar as profecias. Mas se você não quer obedecer ele, por que ele te daria as profecias? O que vocês acham? Só para te condenar? Não. Deus tem uma metodologia de trabalho e ela deve ser respeitada. A profecia ele só dá para os servos. E servo só é servo quando obedece. É justo, não é? É justo, né? É como se você tivesse uma empresa e você contrata uma pessoa para trabalhar para você. Pergunto, você vai contratar uma pessoa que você não conhece e vai colocá-la de gerente da tua empresa no dia seguinte? Claro que não. À medida que você conhece essa pessoa e ela te obedece, você percebe agora que pode confiar nela, e você vai colocando ela num cargo o quê? Maior. Não é assim? Sim. Ela precisa conhecer, ela precisa ser obediente, ela precisa saber fazer, e assim vai ser com Deus, né? Deus vai cada vez mais, né, distribuindo dons à medida que você age de acordo com aqueles que você tem. É aquilo que já mostramos também aqui, né? Quando Deus vem e te dá algo, né? Você pega na mão, ele te dá outra, a mão, e você quer mais. O que você precisa fazer para receber mais? O que precisa fazer? Esvaziar, precisa passar para outro. Então, à medida que você recebe, você tem que receber para quê? Para guardar? Para de graça recebeste, de graça dai. Você, né? Por que invariavelmente, pelo menos se o pastor é um pastor dedicado, que busca, que procura ensinar a igreja, por que invariavelmente o pastor que é um pastor realmente que se consagra, por que ele conhece mais? Por quê? Porque ele faz o quê? Ele estuda, mas ele não estuda para ele. Se ele estudar para ele, o que acontece? Vai morrer com ele. Então ele estuda para compartilhar. Compartilhou, Deus dá mais, porque ele precisa alimentar o povo. Como é que ele vai alimentar o povo se ele não tiver comida? Então Deus dá a comida para ele, os discípulos. Alimentaram ou não alimentaram 5 mil? Sim. Com o quê? Mas quem deu o pão para eles? Jesus. Amém. A água tem que vir da rocha também. Não vinha da rocha? Moisés não alimentou, não deu água para eles? Deu. Mas de onde veio a água? Ele não podia dar água para ninguém. Sempre, né? A pessoa recebe de Cristo, mas recebe para dar. 10, então. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. E o 12 é o que queríamos falar. Bem-aventurado que espera e... 12. Espera e chega até 1335 dias. Então, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Ao final dos 1335 dias, partindo dessa data em que é tirado o contínuo e posta a abominação desoladora, 1335 dias para frente, ao final desse dia, Deus vai anunciar o dia e a hora da vinda do seu filho. Isso é dentro da profecia bíblica. Lembrem-se que Daniel 12, que estamos lendo aqui, é o fim da profecia.
certo? E o último ato na história terrestre é o anúncio da vinda do Filho de Deus. Por isso, se vocês ouvirem alguém dizer, olha, eu estudei, eu já sei o dia, a hora, não. Você pode saber a proximidade e deve estudar para ter a proximidade. Mas isto é uma prerrogativa que cabe somente a quem? Ao Pai. O dia e a hora ninguém sabe, nem o Filho, mas somente o Pai. Claro que hoje o Filho sabe. Por que o Filho sabe? Por que nós sabemos que o Filho sabe? Porque os 7 trovões emitiram as vozes. Se emitiram as vozes foi porque o Filho permitiu. Lembrem-se, a revelação, né, de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Deus deu, ele revelou. Se ele não tivesse revelado, os trovões não poderiam emitir as vozes. Ou poderiam? Não. Só emitiram porque o Filho revelou. E o Filho só revelou porque recebeu do Pai. Certo? Mas por que então que se ele revelou, não está na Bíblia? Não está porque João não... Tá bem? Né? Até quando Cristo estava na terra, não sabia, né? Ah, muito bem. É isso. Isso que é a verdade presente, irmãos. Ó. É isso que o pastor está falando. É importante que vocês entendam. Porque a pessoa pega o texto isolado lá e diz assim, não, tá vendo? Jesus não sabe. Não, lá não diz que ele não saberia. Diz que ele não sabia. Mas aí você estuda e lá, depois no ano 96 depois, na morte de Lado de Domiciliano, João recebe... E ele agora, né, pelo livro do Apocalipse, nós vemos que ele recebeu isso do Pai. Pois não? Seria como, não seria o tempo dele falar. Né? Ah, muito bem, perfeito. Porque quando ele diz assim como foi, nem os filhos, nem o filho, nem os anjos sabem, somente o Pai. Mas, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Muito bem. Então seria um sinal que ele sabia. Depois, quando ele ressuscitou, ele disse, é-me dado todo o poder do céu e da terra. Muito bem. Portanto, fazer isso. Amém? Ele sobe, lógico, no ano 96 ele recebe do Pai essa revelação, e aí, lógico, né, não foi escrito como vimos aqui. Agora veja aqui, ó, versículo 12 então, né? Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias, e o 13. Tu, porém, tu quem? Tu, Daniel, porém, vai até o fim. Então, vejam bem, o livro de Daniel vai até o fim. Mas tu, porém, Daniel, vai até o fim, o teu livro. Por quê? Mas aí, porque repousarás, esse repousarás é que Daniel o quê? Daniel dormiu, Jesus não vai morrer, dormiu porque o cristão o quê? O cristão dorme, então tu repousarás, e repousarás também porque o livro de Daniel ficou repousando, até o momento que foi despertado de novo. Né? Chegou o tempo de despertar o livro de Daniel, foi desperto o livro de Daniel. O livro de Daniel foi aberto. Ele estava, por assim dizer, repousando, dormindo, e aí foi lá e ressuscitou, entre aspas, né? Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias, né? Voltamos para Apocalipse 10, então, uma vez que entendemos agora, né? Não haverá mais demora. Então, bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Um dia nós vamos estudar essas datas, tá? Para ficar bem claro, vamos fazer um gráficozinho para os irmãos, devagarinho, né? Como digo, é muita coisa, daí a gente vai fazer um gráfico para estudar isso, tá? Para ficar bem claro para os irmãos, tá? No tempo certo a gente vai fazer. Versículo, então, agora, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, vejam que é o último, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o quê? O segredo de Deus. Como? Como anunciou aos profetas seus servos. Ele anunciou ou não anunciou? Sim. Só que até aqui, para que ele anunciou, o que foi feito? Não escreva, certo? Outros virão, né? E aí a prerrogativa é de Deus. Vamos para o livro de Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 15.
51 e 52. Vejam aqui, irmãos. Nos dias, Apocalipse que lemos, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o quê? O segredo, ou o mistério de Deus. No livro de 1 Coríntios, diz, no 51, diz assim, 15 e 51. Eis aqui vos digo um mistério. Vejam, mistério. Na verdade, nem todos o quê? Mas todos seremos transformados. Vejam que interessante. Bem-aventurado o que espera e chega até quanto? 335. Por quê? Quem chegar até 1335 chega vivo ou morto? Como é que ele chega? Vivo, claro. E se ele chega vivo até 1335, é porque ele vai ver Cristo voltar. Ele vai ouvir a voz e vai ver Cristo voltar. Correto? Que é o segredo de Deus sendo anunciado. Olha que interessante agora. Olha o que ele diz. Os 144 mil vão passar pela morte? Sim ou não? Não. Ótimo. Não. Vejam só então. Como é que nós entenderíamos isso, irmãos? Preste atenção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Como é que você entenderia isso? Uma coisa que se diz muito, né? A única certeza que o ser humano tem é de que ele vai morrer. Mas não é verdade. Nós já não podemos mais dizer que temos essa certeza. Quem garante que o pastor não vai estar vivo quando Cristo vier? Quem garante que eu não estarei vivo? Quem garante que você não vai estar vivo? Esse já é um ditado que nós não podemos mais usar. Alguém vai chegar para você e vai dizer, a única certeza que eu tenho é que vou morrer. Bom, eu não tenho mais essa certeza. Porque ele disse, nem todos dormiremos, mas todos seremos? Como? 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o quê? Ante o quê? O que é que vai fazer com que nós sejamos transformados? O quê? A última trombeta. E qual é a última trombeta? Voltem para Apocalipse. Vamos lá. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, é o último ou não é? É a última trombeta ou não é? Quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Qual é o segredo de Deus? Amém. Veja que o livro não tem erro. Se você compara, estuda, lê, não há como errar. Porque alguém diria, peraí, mas eu nunca ouvi isso. Bom, não tem problema. Se nunca ouviu, está ouvindo agora. Qual é o problema? Não é? Porque a pessoa às vezes diz, não, eu nunca ouvi isso, como se fosse, né, um erro. Não, está escrito ou não está? É só estudar com carinho, com cuidado, por mais que pareça uma coisa, né, impressionante, que para mim, pelo menos, pastor, esse estudo é impressionante. Você comparar 1 Coríntios falando, né, dos que serão transformados vivos, sem passar pela morte, se cumprirá o mistério de Deus, bem-aventurados que esperam e chegam. É muita informação para uma geração que Deus está dando uma luz como nunca deu para ninguém, para que se prepare. É só para isso. Então, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Qual trombeta? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Porque a trombeta soará e o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão. Como? Incorruptíveis. Tem alguma coisa para frente depois disso? E nós seremos, veja esse nós aqui, irmãos. Eu posso falar pela fé e posso dizer, não, esse nós aqui não é para mim, é pela fé. Eu posso me incluir pela fé. Ah, mas e se não for? Irmão, se não for, qual é o problema? Não tem problema. Eu pela fé prefiro me incluir. Quando Paulo diz assim, nós, eu prefiro me incluir com ele, ser irmão dele. Porque senão, diz nós quem, Paulo? Não, eu não. Bom, você está se auto-excluindo. Porque tudo para nós vem pela fé. No momento que eu digo, não, eu não estou, você não, daí não está mesmo. Claro que não está. Porque só pode estar pela fé. E a fé é a firme convicção das coisas que não se veem. Ah, não, eu vou esperar para ver. Sinto muito, você vai ficar fora então. Se for esperar para ver, vai ficar fora. Eu já ouvi muita gente dizer isso, irmãos. Não, eu prefiro esperar para ver. Então fique esperando.
Tem muita gente que ficou esperando. Conta-se que um sujeito, houve uma inundação muito grande e ele conseguiu subir no telhado de uma casa. E ele orou a Deus e disse: Senhor, me salve, eu vou morrer afogado, me salve. Eu creio que a maioria aqui conhece essa história, né? E o que aconteceu? Passou um barco. Não, Deus vai me salvar, né? Passou outro barco, maior. Não, Deus vai me salvar. Um helicóptero. Não, Deus vai me salvar. Finalmente morreu afogado. A questão agora seria: mas espera aí, Senhor, por que o Senhor não me salvou? Mas como? Te mandei um barco. Te mandei um navio. Finalmente te mandei um helicóptero. Você não quis. No final das contas, sempre será pela fé. Mas Deus tem os instrumentos dele. Uma outra coisa que eu gostaria que os irmãos nunca esquecessem, irmãos. Os nossos antepassados, quando a gente tinha algum problema, dor no estômago, qualquer coisa, o que eles faziam para nós? Chá. Aí criou-se a ideia, por exemplo, de que para dor no estômago, o chá de Marcela é bom. Não se criou essa ideia? Mas não é verdade. O chá de Marcela não é bom. O chá de Marcela é um instrumento nas mãos de Deus para curar você. Se você pode tomar uma tonelada de chá de Marcela e não vai fazer nada se Deus não atuar através dele. Não há cura no chá de Marcela, como não há cura no chá de boldo, não há cura em nenhum desses elementos. É que Deus escolheu aquele instrumentozinho. As folhas das árvores são para a cura das nações. Mas não é ela que te cura. Deus te cura através delas. Entende? E a gente erra, muitas vezes, e deixa de dar glória a Deus nisso, ou não? Não, toma um chá de Marcela que cura. Não, tome um chá de Marcela que Deus te cura através dele. Essa é a palavra certa, ou não é assim, pastor? É verdade. Claro. O pessoal diz: não, planta trigo que nasce. Não, não nasce nada. Plante trigo que Deus vai fazer brotar semente. Glória. Porque você pode jogar uma tonelada de semente de trigo da melhor qualidade na terra, terra molhada, com adubo, tudo. Se Deus disser: não vou comunicar vida ali, não nasce nenhum grão. É que daí está atribuindo a glória de Deus àquilo. Claro, ao ser humano. O ser humano diz: não, a minha semente é a melhor de todas. Não, tua semente não é melhor que nenhuma. Se Deus não comunicar a vida, pois não, irmão? Pastor, tem um agricultor dos Glória, o Leonardo, ele chega ali de manhã e fala assim: mas não pode chover, porque está do lado, não pode chover. Não tem que chover, não vai dar nada. Se chover, não vai dar nada. Daí esse dia chegou, já estava começando a se escrever: não pode, não vai dar já. Não pode. Até agora, ainda eu não tive vontade de falar as coisas para ele. A hora que Deus me permitir, né, eu vou falar para ele. Com a tua vontade, sem vontade, vai chover, vai dar geada, né? Ele quer. Na verdade, tentem entender, né, o amor desse Deus. É uma coisa até, parece muito simples, mas é real. Você imagine Deus olhando para o ser humano. Tá o povo aqui de Santa Teresa que plantou tudo, um exemplo hipotético. Todo mundo plantou trigo. Não pode dar geada porque o trigo tá brotando flor, né? Se der geada vai queimar tudo. E lá em Cascavel alguém plantou alguma cultura que precisa de uma geadinha. Aí tá o povo todo de Cascavel orando, pedindo para Deus mandar uma geadinha. E tá o povo aqui: Senhor, não deixa vir uma geada aqui de jeito nenhum. Vai virar uma guerra. E Deus como é que faz agora? Vejam que não é fácil ser um Deus maravilhoso como Ele é. Então Deus tem a prerrogativa de atender. Claro, Ele pode simplesmente fazer: bom, vou jogar a geada aqui não vou, mas Ele não trabalha assim. Deus trabalha naquilo que é a necessidade. O sujeito se levanta, ganhou um monte de dinheiro, está sendo mal com os outros, Deus pode permitir que ele perca um pouco, para ele sentir um pouquinho na pele que as coisas não são bem assim. Deus sabe o que faz. Deus vai trabalhar não para te dar trigo, Deus vai trabalhar para te salvar. Se você tiver que perder 10 lavouras seguidas para Ele poder te salvar, você vai perder as 10 lavouras e vai agradecer Ele um dia por isso. Vai chegar lá no céu e vai dizer: Senhor, muito obrigado. E agora eu estou vendo que se o Senhor tivesse me dado aquelas lavouras, eu estava lá agarrado naquele pé de trigo lá, tinha queimado junto.
É assim, irmãos, ou não é? O ser humano é terrível. Agora vocês veem que Deus maravilhoso nós temos, né? Que por vezes permite que a gente tenha certos problemas, né? Para que a gente possa realmente dar valor para o céu. Porque senão a gente se agarra num pé de cebola aqui e fica aqui, né? O ser humano é assim, né? Bom, 1 Coríntios então, né? No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Aqui, irmãos, eu quero colocar uma coisa para os irmãos, para que os irmãos pensem. Eu acredito que os irmãos já devem ter aprendido sobre isso. Irmãos, por favor, prestem bem atenção nesse texto. É necessário que o mortal se revista da imortalidade. Prestem muita atenção nisso, porque isso encerra uma lição, irmãos, que as igrejas não entendem. O homem não tem meio termo, irmãos. Não há meio termo. O homem ou é mortal ou ele é imortal. Não existe isso de alma imortal. Não existe isso do homem fica, a alma vai, porque não existe isso, meus amados. Não existe. O que existe é um ser humano que deveria ser eterno, mas pecou. Então ele perdeu a condição de ser eterno. Então agora todos nós vivemos com uma vida que nos é emprestada. Entendem isso, irmãos? Conseguem entender isso? A vida que nós temos é uma vida emprestada. Você morreu. O fôlego de vida que estava em você vai para onde? Para onde? Deus. Diz, o fôlego de vida volta a Deus que o deu. Então, o fôlego de vida, né? Estamos respirando, sim ou não? Ó, inspirando. O que eu estou inspirando? Vida de Deus. E agora? Expirando. Expirando o quê? Vida de Deus. Por isso se diz, ele morreu, ele expirou. Certo? Então, o homem não é imortal, irmãos. O homem é o quê? Mortal. O homem e a mulher é mortal. Morreu, vai para a sepultura. Quem está lá na sepultura? Está o irmão inteiro, está ele lá. É ele que está lá. Não tem um pedaço dele no céu, no inferno, nada disso. Está ele na sepultura, certo? E o fôlego de vida, que nunca foi dele, de quem é o fôlego de vida? De Deus. De Deus. Está onde? Está lá. Ele está na sepultura. Do lado dele, morto, passou 1 ano, 2, 10, 15, não importa. Do lado da sepultura dele tem um anjo cuidando da sepultura dele. Por quê? Porque ele é um servo de Deus. Ele é um filho de Deus. O anjo vai ficar ali. Ninguém toca naquela sepultura. Ninguém. Não sei se vocês sabiam, os satanistas pegam cadáveres mas no servo de Deus não encosta. Certo? O anjo não deixa. Então, está ali o anjo. Chega esse dia da 7ª trombeta, o anjo diz agora, filho de Deus, levanta, teu pai te chama. Agora ele levanta. Por quê? Porque o fôlego de vida de Deus voltou para ele. Agora ele levanta. É esse dia fantástico. Mas enquanto isso, ele não pensa, ele não age, ele não sabe de nada do que está acontecendo. Os mortos, os vivos sabem que vão morrer. Os mortos não sabem nada, diz a palavra de Deus. Amém? Então, é isso que tem que entender, irmãos. E o que vai acontecer então? Aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando? Quando você ressuscita. Certo? Agora é que você passou a ser imortal. Porque agora você não morre mais. Tá bem? A vida eterna começa agora para aquele que levantou. Isso tem que acabar
com a ideia falsa de que a pessoa morre, vai para o inferno e começa a queimar. Ou morre, vai para o céu. Não, irmãos. Né? Amém que os irmãos tenham esse entendimento, porque, pastor, a maioria não tem, pastor. A maioria pensa que o sujeito morre, não está lá no inferno queimando. Não, foi lá para o céu, está lá já no céu. Irmãos, pensem um pouco, só para a gente, né? Olha que curioso. Lázaro morre. Nós sabemos que Lázaro dormiu. Se Lázaro dormiu, como sabemos que dormiu, morreu, e a crença diz que vai para o céu, vai para o inferno, para onde Lázaro teria ido? Sendo um servo de Deus como era, para onde ele iria? Com certeza. Aí Cristo pega e puxa ele de volta do céu. Não sei se vocês param para pensar. Parem para pensar como isso, por todos os aspectos, é errôneo. Ele diria: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Eu estava lá no céu, o Senhor me trouxe de volta para esse vale de lágrimas. Senhor, meu sonho foi... Irmãos, qual é o sonho de todos os irmãos aqui? O céu. Aí o pastor vai para o céu. Pastor, volta. Vai ficar aqui nesse vale de lágrimas mais um pouco. Ele diz: Senhor, mas por que o Senhor fez isso comigo? Estava tão bom, eu no céu, meu sonho foi para o céu. Quando eu finalmente vou, o Senhor me traz de volta. Irmãos, eu não falo por mal. Por favor, entendam como o inimigo cria doutrinas e as pessoas aceitam sem questionar. E mais, irmãos, quem foi que cometeu o primeiro pecado no planeta? Satanás. Satanás foi o primeiro. Se fez Adão pecar, mas o primeiro que pecou foi quem? No planeta, ele já se rebelou lá no céu e veio e trouxe o pecado para cá, certo? Claro, como homem, Adão, sem dúvida, pastor, mas Satanás. Pelo menos 6.000 anos que a Bíblia relata, 6.000 anos pecando, pastor. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador, e fez milhões pecar. Vamos imaginar que o primeiro que morreu, que foi Abel, certo? Abel morreu e foi para o inferno. Vamos imaginar que essa doutrina fosse verdadeira. Ele está queimando há quanto tempo? Mais ou menos. 6.000 anos. Mais ou menos. Satanás vai ser destruído. Satanás só vai para o lago de enxofre daqui talvez 10, 15, 20, 30, 50 ou 100 anos, não é? Abel vai ter queimado 6.000 anos mais que ele. É justo isso? O que o pastor acha, pastor? Não é absurdo isso? Veja, Satanás pecou muito mais que ele e Abel vai queimar muito mais que ele. Não é justo? Ou é justo? Pensem, irmão, o que os irmãos acham? Seria justo? Não, pastor, Deus é justo. Deus é justo. O que vai queimar é o pecado. É o pecado, não é o ser humano. A irmã está cheia de gasolina e está se aproximando da fogueira de São João, irmã. Aí eu digo para a minha irmã: por favor, tira esse casaco, está cheio de gasolina. Não, o meu casaco eu não solto. Moro queimado com ele ou não? Isso é o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o pecado e entrega para ele que não tem mais gasolina em você. Perdão, pastor. Pastor, é tão certo que o senhor falou que quando a gente morre é um anjo que fica guardando, que há testemunho de hoje, né, pastor que foi satanista, que foi macumbeiro e fazia trabalho com caveiras. Quando ia ao cemitério, que ia chegar perto de um túmulo para mexer, que era um cristão, e falava: não, aí não pode ser tocado. Aí não pode. Porque nós não temos autorização para mexer, porque esse aí pertence ao homem. Muito bem. Inclusive Roger Moore, se não me equivoco, ele era um satanista e ele se converteu porque eles faziam na sexta-feira à noite esse tipo de orgia dantesca, onde se pegavam, né, cadáveres e se ofereciam ao diabo. E quando eles se julgavam os mais poderosos, os anjos mais poderosos estavam com eles e tal. Quando eles foram para pegar o coveiro já tinha separado para eles. Quando foram para pegar, disse: não, desse de jeito nenhum, nem pensar esse é um servo de Deus, não podemos nem tocar ali. Não, mas como assim? Falou.
Como assim? Não, falou, os anjos que cuidam deles são muito poderosos. Não, mas como? Nós não somos mais poderosos? Falou, não. Falei, então tem mais poderoso que nós? Não. E aí ele percebeu, tem alguma coisa errada então. E aí ele foi estudar e percebeu que os anjos de Deus eram mais poderosos. Falei, não, então eu quero o outro lado. E abandonou o satanismo. Mas sofreu muito, porque tentaram matá-lo. A história dele é uma história bem interessante. Mas é como disse o pastor, né? Vamos seguir? Já encerramos aqui. Versículo 8 de Apocalipse 10, então. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então, o que aconteceu? João foi, pegou o livrinho de Daniel, pegou o livrinho aberto, e agora, lógico, ficou relatado para nós. E nós estamos estudando, certo? E isso é para nós. Então ele pegou o livrinho aberto. Estamos com o livro aberto ou não estamos? Estamos estudando ou não estamos? Pessoas antes de nós, e a gente vai estudar isso um pouquinho melhor no futuro também, pessoas antes de nós estudaram o livro de Daniel. Quando estudaram o livro de Daniel, eles chegaram nisso aqui, versículo 9. Fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Pessoas estudaram isso em meados de 1844, chamaram esse povo de povo do advento, mas não foi só esse povo. Foi o povo do advento, houve pessoas em vários lugares no planeta que começaram a estudar o livro de Daniel. Quando eles estudaram o livro de Daniel, é como vocês hoje, como nós. Imagine, nós estamos estudando o livro de Daniel, olha, e eles entenderam erroneamente, mas entenderam que Daniel estava falando da vinda do Filho de Deus. Claro, porque o que estamos falando aqui? Vinda do Filho. Mas eles não entenderam os 1335. Entende? Nós já temos luz para saber que Deus é quem vai dizer o dia e a hora. Mas eles, pela profecia, nós vamos estudar, vocês vão ver que eles não erraram porque eram bobos. Eles erraram, na verdade, porque estudaram, mas a mão de Deus ainda estava sobre alguns detalhes, E eles estudaram, o que eles fizeram? Pegaram o livrinho e comeram. O que nós estamos fazendo com o livrinho? Estamos comendo, não é o pão da vida? Comeram. E imaginem o pastor, eu e os irmãos aqui, estudando o livro de Daniel e descobrir na profecia que Cristo está vindo. É doce ou não é? É gostoso ou não é? É. Mas o que ia acontecer? Ia ficar amargo, Claro, ia ficar amargo. Por quê? Porque eles diziam, Jesus vem. Só que eles entenderam um detalhe errado e Jesus não veio. Por quê? Porque estava mesclado o juízo dentro do que se aprendia. Não era Cristo vindo à terra, mas era Cristo indo até o Pai. Lembram que o livro aberto, ele foi até quem para pegar o livro? Até o Pai. E eles entenderam que a saída de Cristo era vindo para a terra. E aí foi o erro. Então esse pessoal comeu e foi muito doce. E pregaram que Cristo estava vindo. O mundo, particularmente Estados Unidos, Europa, despertou. Cristo está vindo, o pessoal vendeu terra, se prepararam tudo e Cristo não veio. Aquilo que era doce ficou amargo. E vocês acham que o inimigo perdeu tempo daí? Aí tinha um monte de gente apontando o dedo, acusando, vocês sempre falam, tá vendo aí, cadê a promessa? Não é o que dizia? Porém, olhem que interessante, irmãos. E só nós, inclusive, temos que agradecer a Deus por eles terem errado. Olha aqui por quê. Vejam. Fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o, come, ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Agora é nós, tá? E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. Por quê? Por quê? A resposta é o último versículo, 11. O que diz ali? Ele disse-me, o quê? É necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vejam só, irmãos. Então, eles
Eles, agora, ficou amargo, Cristo não veio. Senhor, mas por quê? Porque é necessário que vocês ainda profetizem. Veja, Deus não disse para eles, vocês erraram, vocês fizeram tudo. Não. Ele colocou a mão porque era necessário. Porque viria ainda um pastor Vilmar, viria um Vanderlei, viríamos todos nós ainda que precisaríamos ouvir esta profecia. Ou seja, Deus sabe exatamente quem é o povo dele, Deus sabe quem são os servos dele, e nós só estamos aqui porque um dia esses homens iniciaram esse trabalho. Nós pegamos o trabalho que eles plantaram. Nós estamos o quê? Regando. E alguém finalmente vai? Certo? Esse é o trabalho. Então, ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Esse evangelho, irmãos, é esse evangelho. Não é o evangelho da teologia da prosperidade. Não é esse evangelho frouxo, me perdoe, que estão pregando por aí. É esse evangelho, porque diz, importa que profetizes o quê? Isso aqui. A muitos povos, nações, multidões e línguas. E esse é o convite para quem? Para quem? Para nós. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.